sou Lilian Ancona e você está no Círculo Arte Educação. E hoje a gente vai falar sobre as artes visuais na educação infantil. Bom, é um universo, tem muita coisa para falar sobre isso. Você certamente pode ver aqui no canal vários outros vídeos nos quais eu vou fazendo propostas de artes visuais no trabalho escolar que vão complementar o que eu estou dizendo aqui hoje. Mas eu estou tentando fazer uma síntese de aspectos que você precisa considerar na hora que você vai pensar o seu ano, o seu trabalho na educação infantil. Então, uma coisa que eu acho que é fundamental é a ruptura com algumas referências, com algumas ideias de qual é o papel das artes visuais na educação infantil. E a primeira delas é a ideia de que a gente tem que o tempo inteiro propor temas sobre os quais as crianças vão criar, fazer desenhos, enfim, fazer outras formas de exploração artística. E principalmente quando esses temas são os temas das datas comemorativas. Isso torna o trabalho de artes visuais um trabalho ilustrativo de algo que não tem a função da criança conhecer a linguagem, se aprimorar nela. Outra grande ideia que está dentro da cabeça da gente é de que tudo que a gente faz com as crianças tem que caber na pasta. E não tem que caber na pasta. Os tamanhos são muito variados e alguns não vão ser levados para casa ou alguns vão ser levados enrolados, vão ser levados de outros formatos, vão ter volume, enfim. Isso é outro aspecto importante, porque senão a gente faz, mesmo que a gente tenha uma pasta A3, a gente faz no máximo trabalhos no papel e no tamanho A3. Outro aspecto importante de ser questionado é a ideia de que quanto mais técnicas, melhor. Como se as aulas de artes fossem um mostruário. Eu tivesse que ficar o tempo inteiro apresentando alguma coisa nova para a criança. Bom, e aí é importante a gente pensar também que a criança dessa idade, ela é uma criança que trabalha com o corpo como um todo. Não dá para pensar nela como uma criança que vai sentar quietinha, paradinha na mesa. Essa ideia de um momento calmo, das crianças silenciosas, fazendo tudo muito envolvidas só com o seu trabalho, não é bem a cara da educação infantil. Então, no momento que elas vão desenhar, pintar, criar coisas com objetos, tudo isso vai acontecer com o corpo se mexendo, com a voz, com uma narrativa que acontece junto, com o diálogo com os colegas. Isso tudo faz parte do processo criativo, faz parte dessa faixa etária. E aí, indo em contraposição à ideia de que eu tenho que ficar apresentando temas sobre os quais as crianças vão criar, eu tenho uma perspectiva de que a criança tem a sua investigação, ela tem os seus interesses, ela tem o seu trabalho e isso vai acontecer se a gente dá espaço para que isso aconteça, se a gente permite que ela tenha momentos nos quais ela vai poder explorar os materiais de artes visuais e cada criança vai ter o seu percurso. Você pode assistir um vídeo aqui no canal, que está indicado aqui, que fala exatamente disso. É um vídeo no qual a Lucília apresenta um trabalho no qual ela analisou o percurso de algumas crianças e vale super a pena para entender essas possibilidades no trabalho de educação infantil. Outro aspecto para a gente pensar é a diversidade de materiais, isto é, não é só desenho no papel. Vale muito a pena a gente dialogar com a arte contemporânea nesse sentido. Olhar o que os artistas contemporâneos fazem, que materiais são utilizados, essa diversidade de pensar que no mundo tem muitos materiais e esses materiais todos podem ser suportes, podem ser elementos,
podem ser referências para serem utilizadas. Então, eu posso propor para a criança um desenho com objetos, eu posso propor para a criança uma exploração de colagem com coisas miúdas, enfim. Essa diversidade de materiais, ela é muito grande e ela pode ser super bem explorada. Veja aqui na referência, eu estou deixando uma dica de um livro da Suzana Rangel que fala sobre isso, né? E é um livro que vale muito a pena para você conhecer mais a relação da criação na educação infantil, nas artes visuais, com a arte contemporânea. A gente está aí falando de várias coisas que podem acontecer, então pensar que não é só o desenho ou só a pintura, né? Que eu tenho muitas outras formas de criação, que não é necessariamente eu vou fazer uma escultura com tal material, uma escultura com pedra, vou fazer uma... Não, mas isso tudo dialoga um pouco mais, mas é pensar nessa diversidade. Agora, isso não exclui a necessidade de que a gente tenha a disponibilização do desenho cotidianamente para a criança, né? Ter um caderno de desenho, ter um canto do desenho, ter folhas soltas nas quais ela vai poder trabalhar, ter um momento do dia que não seja só sobrou um tempinho e aí ela pode desenhar, né? Mas que seja um momento no qual ela vai ter esta possibilidade. Então o desenho, ele é sim uma forma super importante da criança entender a representação que ela vai fazer nas artes visuais. Não é só o desenho, mas o desenho é super importante, ele está presente na nossa vida de diferentes maneiras e é um recurso fundamental para a gente oferecer para a criança. É uma forma de expressão importantíssima. Outra coisa que eu chamaria a atenção é a possibilidade do diálogo com a natureza. Aqui no canal a gente tem vários vídeos que vão falar sobre o trabalho com a natureza, né? Dá uma buscada aí que você vai ver. Mas eu diria que a natureza tem que participar da nossa vida sempre. Mas é fundamental nessa idade, né? A gente trazer o contato com a natureza para as crianças, né? A criação com folhas, com galhos, com pétalas, com sementes, enfim, com toda a diversidade que existe, a observação da natureza. Evidentemente, tudo isso depende de onde está o lugar onde você trabalha, que bairro é esse, o quanto tem árvore ou não por perto, o quanto tem areia, pedrinhas e, enfim, sementes. Uma parte depende disso, outra parte depende também do que você pode levar e oferecer para as crianças, né? Então esse contato com a natureza, essa possibilidade de ofertar elementos da natureza, ela é fundamental porque a natureza traz uma diversidade de texturas, de cores, de formas que não tem lugar nenhum que a gente encontre essa diversidade tão grande, né? Se a tua cidade é próxima ao mar, tem um rio, enfim, explorar tudo isso. E por fim, o diálogo com as obras de arte. Então, esse diálogo com as obras de arte, com artistas, ele é algo que permite que as crianças conheçam como que outras pessoas, que soluções foram encontradas por outras pessoas, né? E aqui no canal tem a playlist que eu estou deixando indicado aqui também, que é a playlist Perseguindo um Artista, e que vai te ajudar a olhar essa possibilidade, que é perseguir alguém e olhar como que essa pessoa vê o mundo, como que essa pessoa representa tudo isso, o que que ela cria a partir das vivências dela. Não esquecer de trazer as várias matrizes estéticas que a gente tem e com as quais a gente convive. E fundamental para tudo isso que eu falei, escutar os alunos, ficar atento aos alunos, às alunas, o que que elas falam, o que que eles pedem, qual é a curiosidade deles, para daí saber o que que eu vou oferecer. Ficar atento ao que eles criaram, dialogar com isso
esse diálogo é fundamental. A gente tem aqui no canal um vídeo específico sobre o teatro na educação infantil e outro sobre a dança. Então, aos poucos a gente vai construindo aí materiais e você pode aproveitar todos eles. É isso aí. Até mais!